Voltamos com a notícia de frente. Estava aqui, né, folheando o jornal, a Gazeta, que fez 31 anos. Ontem a gente mostrou aí uma reportagem maravilhosa. Eu sou suspeita para falar que eu amo jornal impresso, sempre gostei de folhear desde nova, desde antes de decidir fazer jornalismo. E é um jornal de tradição. Você não estava aqui ontem, mas a gente mostrou uma reportagem belíssima sobre os 31 anos do jornal A Gazeta. É diferente, Nayara, é diferente. Você sentia aqui, né? É, exatamente. Papel. É igual os caras falam assim, professor, né, por que tem esse livro que o senhor está lendo, né, O Mundo como Vontade e Representação do Schopenhauer, né? Tem e-book, não tem graça, gente. Para você, mas não tem gente que gosta graça também, né? Pois é, tem muita gente que gosta. Eu gosto realmente do livro. Não sei a hora que você vira, que você sente o cheiro da página, do papel. Jornal é a mesma coisa. Minha mãe lê o jornal todos os dias. Meus pais recebem em casa assinatura de jornal, leem todos os dias o jornal A Gazeta e, enfim, é diferente. Deixa eu só falar aqui uma mensagem do Emerson, que ele está falando que o bairro Ponte Nova, em Várzea Grande, está sem água desde sábado. Não tem jeito, meu Deus do céu. Eu votei no Calil e nunca votaria em ninguém ligado aos campos, mas estou pagando um preço, estamos sem água. Por favor, dá uma força, minha mãe é idosa, não tem água nem para tomar banho. Que situação que está Várzea Grande. E tá pior, viu, gente? Eu recebi aqui no pessoal, mas a situação lá em Várzea Grande parece que explodiu essa questão da água. E a gente está vendo os números do coronavírus aumentando em Mato Grosso. Então, atenção, Várzea Grande, tem que pensar num plano B, C, D. Não pode continuar desse jeito. A gente sabe que tem ETAs aí em construção para ficarem prontas, mas então tem que começar a pensar em mais caminhão de pipa, mais ajuda a essa população neste momento, principalmente de pandemia. Exatamente, porque essa ação lá no Chapéu do Sol, né? Lá no Chapéu do Sol, Chapéu do Sol foi anunciado pelo governo, né? Essa ainda vai demorar. Vai Agora demorar, é Cristo Rei que vai ser entregue. A ETA Cristo Rei. A ETA Cristo Rei. Vai ajudar bastante Várzea Grande, mas vai demorar ainda, né? E a pandemia está aí, o vírus está aí, é importante que você tenha água, sobretudo, né? Num momento como esse, e a gente espera que realmente a Prefeitura de Várzea Grande dê celeridade a este problema grave de Várzea Grande, que é uma promessa de campanha do Calil, e que tem todas as condições de suporte. Tem um senador da República, Jaime Campos, né? Tem um ex-governador que tem um trânsito em Brasília espetacular, eu posso dizer com toda a propriedade isso, ele é respeitado em Brasília, entra em todos os gabinetes, tanto de situação como de oposição, que é do ex-governador Júlio José de Campos. Quer dizer, então acho que tem todas as condições, Nayara, de já ter resolvido isso, né? Lá em Várzea Grande. Vamos aguardar. Certo, só mandar um abraço aqui para o nosso caminhoneiro, deixa eu ver aqui o nome dele, Amaro, vamos colocar ele, a gente colocou aqui o WhatsApp na tela dele, a fotinha, diz que vê a gente, nota 1000, legal. Olha só que legal. Obrigada, viu, meu amigo, um abraço para você e quando for viajar, uma excelente viagem. Os caminhoneiros, né, que tem um papel tão importante no Brasil de levar os alimentos, o que a população precisa, remédio, e que vão entrar nessa quarta etapa de vacinação, que é a última etapa e depois abre para a população como um todo. Deixa eu aproveitar essa deixa sua aí com relação aos caminhoneiros e agradecer realmente a categoria dos caminhoneiros, que eles, com os motociclistas, nós fizemos uma viagem agora neste final de semana até Campo Grande, em 32 motocicletas, eles são, assim, um anjo para nós. Explica, senão vão achar que você foi na manifestação dos motociclistas no Rio. Não, nós fomos para Campo Grande porque a concessionária aqui fechou e lá faz revisão, então algumas motocicletas foram fazer revisão lá, enfim, né? E visitar um outro MC, né? De motocicletas em Campo Grande. E aí, eles são muito educados com a gente, sabe, com os bondes de motocicletas nas rodovias. Eles avisam, eles sinalizam, reduzem, sabe? Então, olha, obrigado aí, em nome do RDC, Remanescentes do Cerrado, né, a vocês que realmente nos ajudam bastante nas estradas, sinalizando o tempo todo. Certo, gente, olha, vamos seguir aqui com a notícia de frente, voltar a falar do funcionalismo público. A gente falou um pouquinho ao mostrar que o governo agora tem nota A de bom pagador. Vamos falar sobre o descontentamento dos servidores públicos. O Fórum Sindical decidiu ontem, segunda-feira, que só aceita a cobrança previdenciária de aposentados e pensionistas conforme a regra federal, ou seja, acima de R$ 6.400, que é o teto do INSS.
Há um ano, o governo do Estado está descontando a contribuição previdenciária acima de R$3.000, ou seja, o governo do Estado não respeita o que foi decidido pelo presidente. O repórter Antônio Carlos Silva tem os detalhes. Vamos conferir. Na reunião do Fórum Sindical dos Servidores do Poder Executivo, diz respeito à questão da RGA, que é a Revisão Geral Anual. E há uma diferença de percentuais entre as perdas inflacionárias alegadas, reivindicadas pelos servidores e o que é proposto pelo governo de Mato Grosso. Você que é da coordenação também do Fórum Sindical, qual que é o cálculo das perdas, de qual período? Nós estamos sem receber RGA desde 2018. A perda desse período é de 21,19%. E o governo propõe 2%, que o Tribunal de Contas falou, né? Então o que acontece? Nós não estamos aceitando esse posicionamento do governo e nós queremos receber, ao menos na Lei 10.572 de 2017, que é 6,19%. Esse é o índice de 2018, que tem que ser pago para os servidores públicos do Poder Executivo. Ou seja, mesmo não tendo risco, é obrigado a pagar a revisão geral anual, é isso? Isso é obrigatório, está lá na Constituição Federal, está lá na Constituição Estadual, está lá na lei de 2004, feita pelo próprio governador, pelo governo do Estado. É a revisão normal, igual aquela do salário mínimo. O salário mínimo não teve revisão agora, é pouco, mas é revisão. Joga essa revisão para nós também. Uma outra situação também, uma outra pauta da reunião do Fórum Sindical na manhã da segunda-feira, diz respeito à contribuição previdenciária de servidores aposentados e pensionistas do Poder Executivo Estadual. Carmen, qual que é a regra que vocês pedem, reivindicam do governo de Mato Grosso e o que ele está propondo em termos de contribuição previdenciária de quem já se aposentou ou é pensionista? Primeiro, nós gostaríamos de dizer que 14% de desconto previdenciário pode ser considerado um confisco, sim, para todos aqueles que brilhantemente contribuíram, aposentados e pensionistas, na construção desse grande estado de Mato Grosso. O governo agora lançou na mídia um projeto de lei complementar que isentaria até o teto de R$9.000, R$3.300 e o que excedesse os 14%. Isso é um ganho? É. Diante de todo o caos vivenciado pelos trabalhadores do estado de Mato Grosso, sobretudo os pensionistas e aposentados, isso daria, a princípio, um gás maior. Mas nós, enquanto representantes sindicais, enquanto fórum sindical, temos que lutar ainda. Isso é uma proposta que irá passar pelo Conselho da Previdência e, posteriormente, na Assembleia Legislativa para ser aprovado. Só lembrando que em Mato Grosso há 70 mil servidores do Poder Executivo na ativa e 105 mil aposentados ou pensionistas. É bem o que a gente falou também no início, né? Esse descontentamento, porque até hoje a gente não entende o porquê o governo do estado não segue a regra federal. Tá aí, a regra federal foi colocada, é justamente para servir de exemplo para o estado como um todo. Por que não seguir essa regra federal? Pois é, essa é uma pergunta que fica no ar, que deveria ter sido respondida lá atrás, né? O governo fica numa saia justa, não é só esse governo. Muitos governos acabam ficando em saia justa por, muitas vezes, ações tomadas por alguns governantes, politicamente, tendo a conivência, claro, e o apoio da Assembleia Legislativa, e aí essas distorções, muitas vezes, de valores, né, acabam tomando uma proporcionalidade muito grande e fica praticamente difícil para que o governo possa equilibrar as suas contas. Por que é que eu estou dizendo isso? Hoje você tem essa taxação de 14% dos aposentados, né, que é um valor altíssimo, que dói no bolso do aposentado. E o governo deveria, sobretudo, ter resolvido isso lá atrás. O governo tem outros caminhos para poder resolver isso, tem outros recursos para poder equilibrar as suas contas, né? Mas não consegue, acha mais fácil exatamente jogar nas costas dos aposentados, jogar nas costas dos servidores públicos. Com relação à questão do RGA do servidor público, né? Uma bomba relógio foi armada lá atrás, muito lá atrás, na época ainda do governo Blairo Maggi, né?
algo que necessariamente poderia ter sido formulado de uma outra forma. Isso foi ganhando musculatura durante os anos, vai tomando uma proporcionalidade de reajuste muito grande, que compromete, sobretudo, inclusive o orçamento do Estado. Isso é fato, vai virando uma bola de neve e o governo fica numa saia justa, porque na Constituição isso está aprovado, tanto estadual como federal. Então o governo precisa pagar, mas o problema não está hoje, ele foi criado lá atrás, sabe por quê? Por conivência política, interesse político, para ficar bem com determinada categoria. Ora, estamos falando com 70 mil aposentados, mais de 100 mil servidores públicos. Qual deputado não quer ter o apoio dessa categoria toda, dessas categorias? Qual senador não quer ter o apoio? Qual governador em pleno processo de reeleição não quer exatamente? Vai se colocar numa posição ruim, desconfortável com essas categorias? Não. Aí acaba aprovando tudo, inclusive na própria Assembleia Legislativa, sem pestanejar, sem pensar. Se vai dar problema, se eu me reeleger, eu resolvo isso lá na frente. Se eu não me reeleger, o problema não é meu, é do próximo governador. Então, tudo que nós estamos vendo hoje são problemas antigos, né? Herança de administrações que realmente não funcionaram do jeito que deveria funcionar. O governo do Estado hoje tem no passivo dela um recurso bilionário para ser cobrado, né, pelo próprio governo do Estado do Mato Grosso e não consegue. Por que não consegue? Porque é mais fácil taxar aposentado, é mais fácil cobrar e tirar de servidor público. Está entendendo? Então, exatamente esse desequilíbrio é que acontece no nosso Estado. E para corrigir isso, Nayara, é preciso muita coragem. Pois é, o rombo da Previdência não pode cair nas costas de dos jeito aposentados nenhum. E pensionistas que contribuíram uma vida inteira. De jeito nenhum. Vocês têm que entender que não é privilégio nesse sentido, é direito. Direito. É diferente, Direito. Não é privilégio. A gente está acostumado a olhar o funcionário público como um privilegiado, mas neste caso é um direito de quem trabalhou duramente por muitos anos e agora quer curtir aí a vida, aposentadoria, enfim, imagina. E aí vai todo o dinheiro para remédio e o resto para pagar a Previdência. Exatamente. É muito mais fácil, né? É muito mais fácil, né? Assim, à luz do Executivo, à luz dos poderes, né? Principalmente do Poder Executivo, né? Você aí tirar 14% de aposentados do que taxar 1% sobre as grandes fortunas ou o agronegócio que seja, em cima de defensivos agrícolas, né? Que daria um recurso muito grande. Enfim, existem várias opções ou vários caminhos que o governo poderia tomar para poder minimizar essa situação, mas infelizmente falta coragem. Vamos aqui a mais participação. O João Fernandes, daqui a pouco a gente volta com participações, então. Vamos ao vivo com o repórter João Fernandes, que vai trazer informações para a gente sobre a Covid-19, o balanço das últimas 24 horas e também vacina. O João chegou a adiantar um pouquinho sobre a Coronavac. O que aconteceu então? Vamos começar com a vacina, João, por favor. Vamos sim, pois é, viu, Nayara? A gente vinha falando aqui que a Secretaria informou que faltavam 4.300 doses para poder concluir a segunda fase de aplicação da segunda dose em pessoas aqui na cidade, mas na verdade a gente viu que no último sábado lá no SESI Papa, né, o pessoal foi para poder tomar a segunda dose e muita gente voltou revoltada para casa porque no final da tarde as doses acabaram, além daquela perda técnica, né, que antes em cada frasco havia 10 doses, agora vem com 9 doses. Além disso, né, teve um erro nessa contagem, erro admitido ontem, a gente já vinha falando disso, né? Algum erro aconteceu, não faltavam apenas 4.300 doses para concluir essa segunda fase. Ontem a Prefeitura divulgou então, são pouco mais de 12 mil doses que estão faltando então para concluir essa segunda fase e não 4.300 como foi dito antes, tanto é que faltaram doses no último sábado, muita gente foi para casa preocupada agora com esse prazo. E a gente sabe que a produção da Coronavac principalmente está complicada por causa da falta da matéria-prima. Então fica agora essa expectativa e com esse anúncio da Prefeitura que faltam pouco mais de 12 mil pessoas para tomar essa segunda dose, isso traz muita preocupação. O que está preocupando também é a ocupação de leitos
Um dado divulgado ontem mostra que 30% dos hospitais que atendem Covid-19 no estado já não tem mais leitos. E dos 26 hospitais aqui em Mato Grosso que atendem pacientes com o coronavírus, 8 já estão com a lotação no limite. O Hospital Regional de Sinop, por exemplo, está com a lotação com mais de 115%, ou seja, não tem mais vaga e está precisando de cidades vizinhas para poder mandar paciente. A gente já vinha falando antes, né, desse aumento no número de casos e também de internação aos pouquinhos. Agora a ocupação ela aumentou de ontem para hoje. Ontem a gente falou que a ocupação de leitos de UTI no estado estava em 86,9%, já saltou, foi para 87,43%, ou seja, aos pouquinhos está aumentando cada vez mais. Da última segunda-feira para cá, um aumento de quase 9%. Isso realmente é muito preocupante. Inclusive, ontem conversamos no De Carona, na Cultura FM, com prefeitos de Cáceres, a Eliane Liberato, e também o prefeito de Primavera do Leste, o Léo Bortolin. Eles confirmaram esse aumento de novos contaminados, principalmente na cidade, falaram, né, da procura em hospitais, mas disseram que não pretendem fazer um lockdown e muito menos fechar o comércio. O que eles querem fazer é aumentar a fiscalização, principalmente em festas clandestinas e encontros que estão promovendo aglomeração e também aumentar ali o atendimento e a oferta em hospitais. Foi isso que eles disseram ontem no De Carona, na Cultura FM. A gente vai continuar ouvindo prefeitos de cidades onde registram mais casos, novos casos dessa doença terrível. Nas últimas 24 horas, o estado registrou mais 31 mortes e quase 1.400 novos contaminados. Para ser mais exato, 1.399 pessoas contraíram o vírus nas últimas 24 horas, já acendendo aí uma luz de alerta. Na tela agora você vê os números totais da Covid-19 aqui no nosso estado, que registra neste momento 395.276 casos confirmados até o momento. Mortes registradas, 10.706. Recuperados, pacientes que se curaram, 372.893. Pessoas internadas tratando a Covid-19, 1.542. Em isolamento, 10.074. Só repetindo aí, vendo a ocupação, foi para pouco mais de 87%, quase 88%, e de enfermaria, 38%. Números preocupantes que acendem aí uma luz de alerta e mostra que a gente tem que se cuidar, continuar usando máscara, ficar em isolamento social, né, Nayara? Volto contigo. Com certeza, João, temos que continuar com esses cuidados, principalmente os vacinados, né? Porque a gente só pode ter aquelas cenas, ver aquelas cenas, viver aquelas cenas que a gente tem acompanhado em outros países, do pessoal sem máscara ao ar livre, quando pelo menos 60% da população estiver vacinada. E a gente está um pouquinho longe disso, infelizmente, viu? E teve uma redução, gente, drástica esse mês de maio da vacinação, mais de quase 20%. Exatamente. E aí o jornal A Gazeta traz aqui na sua capa também, aqui falando sobre esse aumento das últimas 24 horas, 124% de aumento no número de casos da Covid-19 em Mato Grosso. Acende esse alerta para a gente sabe que a vacina é uma forma de frear isso, quando todo mundo já tiver uma certa imunidade, que a gente consegue ter essa diminuição dos casos. Não adianta só 10% da população ter, é assim mais ou menos que funciona. Por que a gente pede para quem já está vacinado, quem fez as 2 doses, que faz parte do esquema aí de imunização, são as 2 doses juntas, né? Porque, por exemplo, o Haroldo está imunizado, está vacinado, eu não estou. O Haroldo está sem máscara, ele está com vírus de forma leve, branda, eu pego o vírus dele de forma mais agressiva. Mais agressiva. Então, por isso que a gente precisa tomar esse cuidado, pensando, claro, sempre no próximo. Mas com relação às vacinas, Nayara, você está coberta de razão nessa sua análise. É um problema grave essa questão da falta de vacinas. Primeiro, nós tínhamos 4.000 vacinas, 4.200, 300 vacinas que não estavam aí para poder vacinar de segunda dose as pessoas que estavam no agendamento e não tinha vacina. Então, um problema grave.
Agora não são mais 4.200 e 300, são 12 mil vacinas. Qual é a conclusão que eu chego? Que a prefeitura está vacinando errado. Está vacinando pessoas que não precisam ser vacinadas. Né? Pessoas que não deveriam ter sido vacinadas. Deveriam vacinar as pessoas que estavam na segunda de Coronavac, estavam agendadas para a segunda dose. Sabe-se lá que pessoas são essas, onde estão essas vacinas, como é que utilizaram essas vacinas. A própria secretária já disse que vacinamos muitas pessoas do interior, né? Mas será que todas essas doses foram para o interior? O que vai acontecer agora? Ela vai ter que recorrer agora ao Plano Nacional de Imunização, lá para cima, lá em Brasília, para ver se consegue mais doses dessa vacina Coronavac, porque Mas não tem. Hã? Não tem. Não tem. E aí o que acontece? Vai chegar hoje, 25, Como é que entre faz? hoje e amanhã, os insumos para a fabricação da Coronavac. Exatamente, como é que faz? E aí, segundo me falou um professor que participou do estudo da Coronavac aqui em Mato Grosso, lá do Júlio Miller, demora em média 20 dias para a produção da vacina. 19 a 20 dias. Aí você tem mais quantos dias para a distribuição? Logística. Logística, né? Pelo menos 7 dias de logística. Vão ser aí pelo menos quase 60 dias a pessoa sem tomar a segunda dose da vacina. Pois é, esse é um problemaço, as pessoas não atentaram para isso ainda. Porque você tem o insumo, quando você tem o insumo na mão, você demora 19, 20 dias, como você disse, para você finalizar a vacina. Aí você tem de 7 a 10 dias para logística. O erro está onde? O erro está exatamente na metodologia que a própria prefeitura utilizou para vacinação. Nayara, não tenho dúvida que tem gente que está tomando vacina aí que não precisa tomar vacina. Mas você sabe que a recomendação de vacinar... não está na comorbidade, não está... Eu vejo, tudo bem, Cuiabá errou no planejamento, errou de ter falado que segurou a segunda dose e não segurou. Mas o maior erro também vem do Ministério da Saúde, né, Haroldo? De falar para vacinar todo mundo que ia chegar a segunda dose. Também, não exatamente. pode fazer isso, porque o Ministério, nesse momento, estava preocupado com o quantitativo dos vacinados. Isso. E não com o plano, quem estaria dentro do plano de imunização. Porque o plano de imunização prevê 2 doses da Coronavac, 2 doses da AstraZeneca e 2 doses da Pfizer. A gente não tem uma vacina de uma dose só aqui no Brasil. Sim. Então, um erro grande também está aí. Tudo bem, Sim. teve cidade que não confiou no Ministério da Saúde, como Cuiabá e Várzea Grande, e Cuiabá pelo menos disse que segurou, né? Mas Várzea Grande deu certo. Você vê aí na cidade vizinha que o pessoal está tomando a segunda dose. Funcionou bem, não confiou e segurou a segunda dose. Mas o erro vem de cima também, né, Sim, Haroldo? claro, concordo com você também. Houve um erro, sim, por parte do Ministério da Saúde com relação a essa iniciativa de pedir para vacinar todo mundo de primeira dose, porque nós teremos vacina. Esse foi um erro. Então, somado a esse erro, o erro local da prefeitura, né, de não controlar essa questão das poucas vacinas que nós tínhamos e acabar vacinando pessoas de outros municípios, aí você vê o caos instaurado aqui na nossa cidade, porque não tem Coronavac de segunda dose. E você vai esperar mais quanto tempo para tomar essa segunda dose? Volto a dizer aqui com toda tranquilidade, é a minha interpretação, a minha análise com relação a essa questão da falta de vacinas. Primeiro, erro do governo federal com relação ao Ministério da Saúde nessa indicação. 2, logística adotada pela Prefeitura de Cuiabá que não funcionou. Falou que tinha guardado vacinas e não tinha guardado absolutamente nada, porque se tivesse, vacinava todo mundo que estava de segunda dose. E o ponto importante é que, na minha concepção, para você ter um déficit de 12 mil doses, tem gente que não tem comorbidade, tem gente que não tem, de certa forma, hipertensão, não tem diabetes, não tem nada, que está vacinando. A Coronavac foi para o idoso, sabe-se lá como? Foi para o idoso e para o profissional da saúde, a Coronavac, né? Sim, mas tem gente que está tomando vacina. Está tomando vacina sem ter comorbidade alguma. Mas aí cabe a punição. Claro, aí caso, que tem que né? entrar. Cadê CRM, dos médicos. Ministério Público. Né? Tá vendo? É aí que ele tem que entrar e verificar exatamente como é que estão acontecendo essas vacinações, essa vacinação, essas vacinas, né? Quem é que está tomando? Qual o tipo de controle que a prefeitura está tendo? Né? Porque o sujeito chegar lá com um laudo, sabe se lá se é verdadeiro ou é falso esse laudo? Né? Vamos ser sinceros aqui. O cara chega lá com um laudo, não tem nada, é porque é parente de fulano, é conhecido do vereador, conhecido do prefeito, conhecido aqui e tal. Toma vacina, arruma um laudo para você, pronto, vai lá, leva laudo, toma vacina. Você está entendendo? Quer dizer, como é que é feita essa checagem mesmo? No CRM do médico? Né? Como é que é feito isso? Então, você me desculpa, mas alguma coisa está errada nessa história toda. Bom, deixa aqui com a participação dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores. Bom dia, bancada. Qual será a desculpa do governo agora que as contas estão no azul
enquadrado como classe A. Não querem pagar RGA porque não tem dinheiro é uma coisa, agora não querer pagar um direito porque não quer é outra completamente diferente. É o Guilherme do Cristo Rei. O Diego fala o seguinte: o governo do estado comemorou que saiu da categoria C e foi para A em situação positiva, mas também com tantos impostos nas costas da população, como não sobra dinheiro, né? Vamos ver por quanto tempo, diz o Diego aqui Oliveira, ainda repercutindo a questão do governo. Pessoal falando da água aqui e da energia, é isso? Rua 46 do São João del Rei está sem luz. Não sei a quem recorrer, pois já liguei na Energisa e disseram que é com a prefeitura no setor de iluminação pública. Já liguei várias vezes e não atendem. A quem recorrer energia nesse caso? Pois já tem mais de 15 dias que estamos com as lâmpadas queimadas. É a lâmpada da rua do São João del Rei, é prefeitura. Vou mandar aqui para o secretário, tá certo? Haroldo, deve ter pessoas sendo privilegiadas e recebendo vacina. Isso em todos os municípios. Infelizmente, o brasileiro aponta a corrupção do político e faz o mesmo, diz aqui o nosso telespectador. Exatamente, é essa leitura que eu tenho, porque você não tem porquê, nada justifica, né? Com a palavra a secretária municipal de saúde. Bancada, o que teve de atestado falso não foi brincadeira, diz aqui o nosso telespectador. Lembrando que teve até homens passando por grávida. Pois sabia disso? Isso que eu estou dizendo. Sim, sabia. Nós, inclusive, noticiamos isso no Cidade Alerta, algo simplesmente inadmissível. Quando você acha que você já viu tudo, aparece algo novo, né? É impressionante como que essa cultura de transgressão do brasileiro, boa parte dos brasileiros, ela impera. O sujeito, para furar a fila, a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai realmente tomar uma atitude nesse sentido. Imagina com vacina, que está todo mundo querendo tomar vacina, né? Para poder ganhar uma possibilidade melhor de enfrentamento à Covid-19, eu não tenho dúvida que milhares de pessoas estão tomando vacina sem ter a menor comorbidade. Não tenho dúvida. Até que me prove ao contrário. Tem mais gente aqui, bom dia! Olha, como é bom acordar e tomar um café assistindo vocês. Parabéns, um abraço. É o Jota. Ô, Jota, obrigada, viu, pelo carinho. Obrigado, que você Jota. tem com a gente. Vamos com um cafezinho, né, para acordar, porque nesse bom. tempinho é difícil, gente, levantar da cama. Ô, dificuldade. Com frio, então, né? Ô, dificuldade. Ainda bem que o sol tá vindo, por isso que eu gosto do sol, né? É. Porque daí a gente já acorda animado, Verdade. toma um banho gelado. Quando você toma um banho quente, aí você... Parece que não verdade, funciona, parece né? que não funciona, é verdade. Parece que não funciona. Bom dia, Nayara. Não temos vacinas, mortes e contaminações aumentando e o irresponsável do Bolsonaro fazendo passeios. Péssimo exemplo, diz aqui o Adolfo Dantas do CPA. Péssimo exemplo, concordo com ela. Ontem você não estava aqui para poder... Não, é ele, Adolfo. Péssimo exemplo. Né? Ontem Eu já você não disse estava por aqui para várias vezes que comentar eu sobre não isso. sou conivente com isso e não concordo com esse tipo de comportamento em meio a uma pandemia como essa. Quero deixar bem clara a minha posição com relação a isso. É importante a manifestação popular? É importante. Mostrar que realmente o Brasil, você está ao lado do governo federal, né? Eu acho que tudo isso é muito importante, é democrático, né? Mas tudo tem limite. Nós estamos vivendo uma pandemia em que o distanciamento social é fundamental, isso é fato e é claro para todos os cientistas, todos os pesquisadores. Quando que você vai ver uma manifestação dessa natureza, com esta envergadura, por exemplo, em Israel? De jeito nenhum, por mais que você seja contra o governo ou a favor dele, né, ninguém vai fazer aglomeração nesse sentido, porque não tem necessidade, sabe? É algo que extrapola exatamente, a política não pode ser dessa forma. O fanatismo é ruim. O fanatismo está mais do lado do excesso do que necessariamente do bom senso e do equilíbrio. Ele não é bom nem da esquerda nem da direita. Né? Então, todas as vezes que eu vejo manifestações como essa, tudo bem que você está revoltado com uma série de coisas, com o STF, você quer intervenção, você quer um monte de coisa, mas é preciso pensar na vida, é preciso pensar no outro, né? Para que a gente possa realmente passar por esse momento difícil, passar. A indignação também é minha com uma série de coisas, de STF, dessas bobagens aí da CPI da pandemia, né? O sujeito que é bandido falando em verdade, falando de um monte de coisa, querendo dizer que é o paladino da moralidade, ele é mais sujo que Paulo de Galinheiro, né? Mas enfim, isso não justifica eu sair à rua pregando no outro, sabe, fazendo aglomeração, não utilizando máscara, não justifica. Bom dia, bancada. Sobre a vacinação, os que realmente têm comorbidades e precisam do laudo não conseguem. Alba, sabe o que está acontecendo? É só os privilegiados. Infelizmente, a gente tem visto aí, quando você cadastra para comorbidade, rapidinho
você já é marcado. Não demora muito tempo, em É. média 3 dias, é coisa rápida. Por quê? Porque o pessoal não está indo procurar, não é que o pessoal não está indo procurar, é porque o pessoal não tem o laudo na mão, e sem o laudo não vacina. Quem está conseguindo o laudo? Quem tem saúde privada, quem consegue ligar para o médico e falar, doutor, o senhor conhece, sabe que eu tenho hipertensão, então lauda aí que eu vou pegar. É. Doutor, o senhor sabe que eu tenho diabetes, lauda aí que eu vou pegar. Mas tem gente... isso que está acontecendo Pois também, é. Haroldo. Aí você vê mais uma vez o social esbarrar, os problemas sociais esbarrando até na vacinação, você vê esse problema. Porque você lembra o pessoal que foi para os Estados Unidos vacinar, quanto foram criticados? Eles têm dinheiro, que eles... É até melhor para a gente. vai. É até entendeu? melhor para a gente eles tomarem a vacina em outro país, porque sobra mais para a gente aqui. Mas também escancara uma questão social que a gente vive Muito nesse país, grande. infelizmente. Muita desigualdade é muito grande. Desigualdade cada vez mais escancarada. Aqui Abriu-se a pertinho porta da gente, realmente da desigualdade. Sim, aqui pertinho da gente estão cobrando, tem médico cobrando R$500 para emitir um laudo. Gente do céu. Eu tenho um Olha, tem que ter cunhado que ele é coragem para especial. fazer isso. Eu tenho um cunhado que tem a minha idade, aliás, é um ano mais velho que eu. E ele é especial, né? E meu sogro e minha sogra moram na fazenda e ele precisa tomar vacina precisa tomar vacina. E ele foi atrás do posto para poder, né, conseguir, e não tinha condições de conseguir, né, pelo SUS, aquele laudo ali, e foi atrás de um médico para poder fazer um laudo. Ele é especial, né? Tem problema mental. E aí o médico cobrou R$500, foi no outro, cobrou 450 para fazer um laudo para o menino tomar vacina. Você sabe que cabelo um negócio sabe desse? Cuiabá flexibilizou. Agora, receitas de remédios contínuos, vale, exames também. Então, gente, tem os exames aí, entra nas comorbidades, leva junto com o laudo só para garantir, Isso. né? Bom, 7h10, correndo aí o tempo. Vamos para mais um intervalo, mas antes vamos dar uma olhadinha no trânsito, através das câmeras da Secretaria de Mobilidade Urbana, para saber como tá aí a Miguel Sutil, solzão, aumentou, gente. Aí na trincheira de Santa Rosa, trânsito mais movimentado, mas tá fluindo também. Olha o sol, né? Olha só que céu lindo. Obrigada, Semob, levantou a câmera um pouquinho. Aí, ó. Foi a Verônica que levantou, então desculpa. Vou corrigir, obrigada, Verônica. Verônica Raquel. Que lindo nosso céu, gente, estou encantada hoje, tá vendo como tá bonito? A gente tem que agradecer a Deus, começar a olhar as coisas boas também, né? A reparar as obras de Deus no nosso dia a dia. Exatamente. Daqui a pouco a gente volta.